Fala galera, beleza? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tópico complementar do desenho. Já falei isso levemente, né, no meu post, no meu vídeo, na verdade, sobre o desenho tridimensional. Vou retomar isso só e depois a gente passar um pouquinho para falar de perspectiva. São dois posts que eu fiz no Brushwork Atelier. Então esse é mais um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais do material, mas lógico, se aprofundar melhor lendo os posts e não realmente vendo esses vídeos. Esses vídeos eu tento fazer uma coisa um pouco mais superficial para que vocês conheçam o conteúdo e depois quem quiser aprofundar vá lá, tá? Esse primeiro post ele é baseado nesse vídeo aqui, o poder das caixas do René Eigner. É muito legal esse vídeo e ele mostra uma coisa que muito importante. Na verdade eu digo, né, e parafraseio, né, um bando de gente dizendo que existem duas formas de você pensar, né, o desenho, uma forma bidimensional e uma tridimensional. E ele expande esse conceito falando que na tridimensional você ainda tem mais duas formas de pensar. Você tem uma forma estrutural, né, que é meio que como se você estivesse projetando um elemento. Eu sempre gosto de usar a analogia com um barco. É como se você estivesse desenhando os arcos do barco e depois para colocar as tábuas em volta e realmente chegar no resultado final. Então é uma forma bem construtiva, aditiva, pode-se pensar assim, né? Como se a gente fosse fazer uma escultura, a gente fizesse primeiro a armature, né? A estrutura básica de arame, né, que tem por baixo. Me fugiu o nome usado em português, né, mas fazer a parte de arame, colocar na posição e depois a gente for adicionando massa, né? Então isso seria uma forma construtiva, uma forma aditiva. E também tem a outra forma, que é uma forma também, uma boa analogia com a escultura, que extraindo, né? Então é como se a gente tivesse uma caixa e a gente fosse cortando essa caixa até chegar no objeto final, tá? A gente pode pensar em impressão 3D também e CNC, que são máquinas de corte. Então a gente pode aditivo construir alguma coisa, ou a gente ter uma peça e a gente ir cortando ela ou ir moldando para aquilo que a gente quer, tá? Então são essas duas formas de desenhar e são muito interessantes da gente pensar, né? E esse pensamento estrutural tridimensional, como eu já falei no outro vídeo, vou deixar todos os links aqui embaixo. Ele é uma forma que até o Feng Shui chama de Smart Way, né? Que é uma forma de você pensar qualquer estrutura por baixo e não depender 100% da tua memória para realizar alguma coisa, né? Então fica uma coisa mais construtiva e não imaginativa ou utilizando tanto a memória, apesar de ser uma coisa de imaginação, né? Então esse vídeo ele fala bem legal disso, mostra trabalhos dos alunos antes e depois na FZD. Então é bem interessante a gente ver isso, né? Que é uma forma de talvez acelerar o processo da sua percepção visual, entender mais o espaço tridimensional. Isso é uma coisa que eu falo muito para os alunos do Brushwork Atelier Online. O mais importante de um curso de desenho de perspectiva é realmente você entender como posicionar, na verdade, como iludir o seu observador a achar que existe tridimensionalidade naquele plano bidimensional, né? Então é como sugerir tridimensionalidade no plano bidimensional. E para isso você tem que entender bastante tridimensional para você representar isso no bidimensional. Lógico, isso é uma das formas, não é a única forma. Dá para você sugerir só através do bidimensional, mas aí é outra história. O que nós estamos falando aqui é principalmente esse lado construtivo, né? Como ele diz aqui, todos os seus desenhos irão melhorar se você estudar a perspectiva, pois seja uma figura, um veículo, um objeto, um prédio, todos nada mais são do que formas tridimensionais em perspectiva em um espaço tridimensional com perspectiva, tá? Então a ideia é sugerir isso, né? E o How to Draw fala bastante disso também, né? O método construtivo é o que ele mais diz. E aí você pega, por exemplo, o Marcos Mateu Mestre no Frame Perspective, ele fala um pouquinho mais
do outro modo, de pensar em caixas e depois construir em cima, tá? Então é bem legal que os dois se complementam bastante. Nesse caso aqui tem um vídeo que infelizmente foi tirado do ar, vocês vão ver isso acontecer em alguns posts, tá? Eu já pensei em reformular os posts, mas muitas vezes impacta também no que está sendo discutido, então eu preferi deixar aí o texto original e depois vocês verem o que está aqui e quem sabe algum dia se esses vídeos voltarem para o ar, né, vocês encontrarem isso em outras fontes. Depois no meu vídeo, principalmente de desenvolvendo a biblioteca visual, eu vou falar disso de novo, porque uma boa parte do meu post foi excluída, era baseado em vídeos do Scott Robertson, foi excluída porque ele está fechando um material diferente, mas eu falo disso no outro vídeo. Beleza? Então aqui estão os exemplos de linhas de construção, né, o pensamento. E é interessante ver que até uns caras que parecem desenhar de forma muito bidimensional, como Kim Jung-gi, já falei isso inúmeras vezes, mas não me canso de repetir. Nesse vídeo aqui ele fala um pouco de como ele pensa de forma estrutural e pensa em caixas para depois colocar os seus elementos, quaisquer que sejam, no espaço e sugerir essa tridimensionalidade, tá? Antes de entrar aqui nos exemplos, vou passar para o post de perspectiva, também vai estar linkado aqui na descrição do vídeo. Aqui também já tem o vídeo, né, do Estudando Desenho e Perspectiva, que é o desenho tridimensional que eu falei antes. Então tem bastante coisa para vocês olharem aqui, mas esse outro post ele usa como base um outro vídeo ainda, um terceiro vídeo, que é o de perspectiva linear do Marshall Van Droof. É uma aula dele de 94. Você tem uma parte, né, que é uma aula bem completa. Você tem uma parte dela que ele disponibilizou online no YouTube dele. Então eu me baseei bastante nisso para descrever o que é perspectiva e como ela funciona na sugestão do tridimensional no bidimensional, né? Uma coisa que ele mostra é como linhas simples, né, e como a gente está vendo aqui, podem sugerir algo tridimensional, né? A gente vê muito claro isso aqui, e eu já falei no vídeo do desenho tridimensional. A gente vê muito claro como simples linhas já sugerem uma tridimensionalidade, já sugerem um objeto, tá? Ele discute um pouco a questão de ângulos, né? Isso é uma base do curso dele, é a coisa mais conceitual, assim, complexa que ele vai falar no curso dele, né? Entender ângulos. E ele fala como isso também impactou na leitura do que estava sendo feito na época que estava se entendendo o desenho de perspectiva e como funcionava essa representação do tridimensional. Ele usa como exemplo, né, esse método de você pegar pontos e ir meio que plotando e entendendo como é que isso depois vai ser meio que abstraído no conceito do picture plane, né, e que é usado até hoje, que é uma coisa talvez até um pouco mais abstrata, mas aqui ele explica um pouco melhor esse conceito, mostrando que o que estará mais longe terá uma representação menor para os olhos do observador, e o que está mais perto terá uma representação maior, nos olhos do observador, sendo que as duas coisas têm tamanhos iguais, tá? Então isso entra todo o conceito do visual cônico, né? Eu expliquei um pouco isso num vídeo que também tem aqui no canal, que é uma aula do Brushwork Atelier Online. A gente fala um pouquinho dos conceitos de perspectiva, é legal vocês darem uma olhada. Mas ele mostra também os 5 conceitos que ele acha princípios básicos para você sugerir profundidade, né? Então essa diminuição, que a gente acabou de ver aqui, o foreshortening, né, que é o escorço, que é um pouquinho, né, do próximo desse conceito da diminuição, mas no objeto. Então você vê o que vai estar mais perto vai estar maior e no próprio objeto vai estar ficando menor depois. Isso é muito usado principalmente no desenho da figura humana, né? Vocês vão perceber esse termo sendo usado várias vezes na literatura da figura humana. Convergência, né? O princípio das linhas paralelas, elas tendem a convergir para o mesmo ponto. Isso também conversa um pouco aqui com a relação de diminuição, né? Você vê que esses pontos vão convergir para um ponto lá na nossa linha do horizonte, tá? Nesse caso aqui eu acho que ele não está considerando isso aqui como uma linha do horizonte, senão era para eles convergirem, tá? Se eles estiverem na mesma posição, era para eles convergirem. Mas é só uma representação para mostrar como é que a coisa funciona, não necessariamente todos os conceitos aqui estão sendo usados, tá? A perspectiva atmosférica, isso é
o que está mais distante vai ter uma camada maior de ar, então normalmente vai perder um pouco de detalhamento, um pouco de valores, os valores vão ficar mais próximos, tá? Isso aí a gente poderia discutir muito mais aprofundado. Tem várias literaturas que discutem. How to Draw fala um pouco, How to Render fala um pouco mais, o Color and Light fala mais, e tem vários outros vídeos que você pode encontrar na internet falando a respeito desse tema, tá? E depois o overlapping aqui, que é a sobreposição, que eu trouxe um exemplo bem bacana aqui. É um exemplo de como sugerir essa tridimensionalidade, né? Uma vez que você tem essa linha branca, né, se encontrando com o branco da tela, né, parece que isso aqui é um plano único, e aí como você tem sobreposição do plano no nariz, você tem essa ilusão de que existe uma tridimensionalidade. Então é uma forma bem fácil, né, de você sugerir essa tridimensionalidade. Vocês podem ver aí, não sei se no vídeo vai estar funcionando da mesma forma, mas também no post vocês podem olhar aí com calma. Essa imagem foi retirada da internet, né, tem aqui o link, né, do Tumblr. Mas tem vários outros exemplos, se vocês procurarem GIF 3D e tal, vai ter várias sugestões disso, né? E o que o Marshall Vandrew fala é que a gente tem que pensar muito nessa relação de eixos, né? E como que isso vai ser traduzido para o tridimensional, né? Então, para começar isso, ele fala que a forma mais simples é a forma de uma caixa, porque você não vai ter outros elementos complicando a sua cena. Você vai ter a forma mais simples, que é basicamente esse eixo traduzido em um elemento sólido, tá? Então, a caixa, entender a caixa e dominar a caixa em diferentes posições vai ser uma das formas mais rápidas de você entender o espaço tridimensional. E aí depois você pode expandir isso para muitos conceitos e para coisas muito mais complexas, né? Então ele mostra aqui também a forma como ele esboça e depois como ele realiza o desenho. Isso aqui era numa época que era tudo no tradicional. Então é interessante ver também um pouco desse histórico e como a coisa evoluiu, tá? E aí eu coloquei aqui para fazer um marketing também do curso dele, né? Explicando mais ou menos o que fala em cada uma das aulas dele. E aí cada um pode procurar o curso se quiser, tá? Tem aqui o link e tem mais alguns outros vídeos dele, sugestões de outros livros, além do How to Draw lá e o Frame Perspective, que eu também nem citei aqui, mas que é um ótimo material. Quando eu falei desse material ainda não tinha saído, tá? Aqui tem algumas discussões sobre cursos de perspectiva, são os cursos até um pouco mais antigos da CGMA, mostrando mais ou menos como é que é a estrutura de pensamento e mostrando também que não tem muita diferença, né, do que a gente acabou de falar aqui. São conceitos simples, qualquer curso de perspectiva que vocês forem ver vai ter que abordar pelo menos boa parte desses tópicos aqui. Diferentes abordagens, mas no final das contas vai ter que abordar, tá? Para finalizar, para esse vídeo não ficar muito longo, alguns exemplos de artistas, né? O Peter Han é um artista que pensa bastante nessa questão tridimensional, tem uns cursos super famosos de Dynamic Sketching, é legal vocês verem aqui, tem vários vídeos do processo dele, bem interessante, tanto o processo quanto o resultado. Patrick Ballesteros também foi professor da CGMA, eu ainda não sei se está atualmente, mas tem vários vídeos dele também. Tem uma abordagem um pouco mais cartoonizada, mas também bem interessante, da forma de pensar tridimensional. Depois eu coloquei um vídeo também que é bem legal, esse vídeo To Inspire Through Design, é bem legal, uma discussão com James Peck e John Park. E aí, lógico, eu coloquei os dois aqui, que são outros que pensam muito dessa forma tridimensional na construção das suas imagens. E aí tem um bando de demos aqui para vocês darem uma olhada no processo. Eric Nin, ele também deu aula na Brainstorm School, que é do James Peck e do John Park. Não sei se ele continua dando aula, acho que sim. Mas também tem um vídeo aqui explicando um pouquinho do que é o curso dele de World Building, que é um pouco parecido com o que a gente falou, lógico, expandindo para um conceito também que vai usar a biblioteca visual, desenvolver várias outras coisas que a gente vai falar um pouquinho em outros posts, tá? Mais um instrutor, dessa vez agora da CDA, também não sei se continua dando aula lá, provavelmente não, porque essas coisas são um pouco mais antigas, né? E existe uma grande rotatividade desses professores nas escolas livres, cada um tem os seus schedules também de produção. No caso, esse aqui é um cara da Disney, trabalhou no Princesa e o Sapo, então deve ter várias
produções que ele está envolvido e às vezes ele não consegue dar aula, mas também, mais uma vez, pensamento tridimensional. O Scott Robertson, né, mais uma vez, tem um vídeo dele aqui que não está colocado, mas ele tem muito esse pensamento, principalmente construtivo. O Tom Tannery foi um aluno do Art Center, está citado no livro do How to Draw, então é bem legal vocês darem uma olhada também. Roy Santua também está no livro do How to Draw, interessante como ele virou para um lado um pouco mais cartoonizado, mas também usa essa mesma estrutura construtiva. E o Vaughan Link, que tem um curso também de desenho tridimensional, e é bem interessante. E aí aqui tem algumas demos dele para vocês olharem com calma, tá? Por fim, o Feng Zhu, né, que eu sempre coloco aí como um grande catequizador, vamos dizer assim, desse pensamento tridimensional. Lógico, não vem dele, ele estudou no Art Center, aprendeu essas coisas lá e hoje em dia também continua falando a respeito, né, do draw-through. O conceito de draw-through é muito mais do Scott Robertson, né, do que dele, mas ele usa bastante em aula. Aqui tem linha central e como ele pensa, né, esses elementos espelhados é uma forma de construir. No Brasil, Carlos Luzzi, né, tem uma abordagem bem tridimensional e realmente fala muito desse pensamento, né, que é um pensamento muito utilizado na animação, né, de você pensar o volume para você poder movimentar ele no espaço. Beleza? Esse vídeo já ficou bastante longo, vou parar por aqui. Os dois posts estão linkados aqui embaixo. Se você gostou, deixa um like aí, compartilha esse vídeo. Se quiser dar alguma sugestão de formato, de alteração, etc., fica à vontade, deixa aqui nos comentários. Vamos abrir uma discussão, é sempre legal falar um pouquinho com vocês, ouvir um pouco mais de vocês para que a gente possa cada vez mais melhorar o canal e chegar em algo que acrescente bastante para vocês. Beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até mais.